Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Vamos dar um mergulho no universo da tecnologia, inovação e desenvolvimento econômico. Nosso convidado é o diretor executivo da AEPTEC Bahia, Associação das Empresas do Parque Tecnológico da Bahia. Afinal, quais os desafios, as inovações, o papel do Parque Tecnológico para a Bahia? Como a tecnologia tem transformado a economia, a vida das pessoas aqui no estado? É com muita honra que a gente recebe Rafael Guedes. Seja bem-vindo, Rafael. Tudo bom? Tudo bem, obrigado, Jefferson, pela oportunidade. Muito feliz de estar aqui na TV Alba. Eu acho que é extremamente importante o papel de difundir a informação pelo estado. E o que a gente vai conversar um pouco aqui, basicamente, é sobre o Parque Tecnológico. Aí eu venho uma primeira pergunta. Vocês sabem o que é um parque tecnológico? Pois é, queria te perguntar por aí mesmo, porque num primeiro momento, muita gente pode imaginar parque tecnológico, ou seja, o conjunto de todas as empresas de tecnologia da Bahia, mas não é exatamente isso. É um espaço específico que reúne empresas também específicas. A gente está falando de que parque tecnológico, Rafael? A gente está falando do Parque Tecnológico do Estado da Bahia. Esse parque tecnológico hoje, ele tem diversas empresas no âmbito de tecnologia focadas em fomentar a inovação no estado. O papel hoje do Parque Tecnológico, Jefferson, é derrubar muros e construir pontes. Mas são empresas que estão situadas num espaço específico ou espalhadas pelo estado? Perfeito. Temos empresas residentes, então elas estão hoje na estrutura do Parque Tecnológico. Exato. Tá? Como também, aí já é um spoiler, né? A gente já vai fazer um programa de interiorização ano que vem. Então vão ser empresas hoje em diversos espaços aí da Bahia, né? Que vão poder, vamos dizer assim, ter uma conexão online com o Parque Tecnológico. É um espaço que funciona onde hoje? Funciona na Avenida Paralela, Uhum. certo? E em frente mais ou menos ao Shopping Paralela. Ali são empresas residentes, ou seja, instaladas naquele local. Exatamente. Então, para desenvolver tecnologia. Exatamente. Ali hoje o Parque Tecnológico, o Tecnocentro, são 25 mil metros quadrados de área construída. Tá? Lá hoje, entre residentes, incubadas, né, institutos também de inovação, universidades, nós temos mais de 50 atores no Parque Tecnológico, que é um grande catalisador, né, que difunde hoje a inovação e a tecnologia pelo estado. E que também gera emprego, renda. Como é a atuação, Com certeza, a contribuição dessas empresas nesse sentido? Pronto. Além de gerar emprego e renda, também posiciona hoje a Bahia, certo, no âmbito de inovação. Então, hoje lá nós temos empresas ganhadoras de prêmio no âmbito de inovação, nós temos hoje empresas também que fizeram rodadas de captação, tá? Captação, eu digo, de investimentos para fomentar o próprio desenvolvimento, a própria inovação incremental, tá? De uma solução dela, para uma atuação específica, um nicho industrial, por exemplo. Aqui talvez a gente tenha até criar um glossário, né? Porque a gente vai começar a falar algumas gírias, né? Que é bem no âmbito se falar de alguma inovação. delas, explique. Eu explico, sim. Agora, a Bahia, historicamente, não era um estado de tradição tecnológica. É uma virada de chave que está acontecendo agora? Ou já teve essa virada de chave? Em que pé hoje a Bahia está nesse contexto tecnológico? Maravilha. Na realidade, a Bahia, ela sempre teve a inovação permeando, tá? A inovação hoje está no nosso dia a dia, tá, Jefferson? Então, por exemplo, há mais de 7 anos, né, existem empresas baianas no âmbito de Smart City, que são cidades inteligentes, soluções para ajudar o nosso dia a dia. Vou dar um exemplo aqui, que não é uma solução baiana, obviamente, o Waze. Uhum. Então, o Waze é uma solução de Smart City. Então, há mais de 7 anos já tinham empresas baianas, né, por exemplo, ajudando ao cidadão a, vamos dizer assim, ter uma vida mais fluida na sua cidade, seja Salvador, Feira de Santana, Itabuna, Ilhéus, tá? Então, a inovação já permeava. Agora, o parque hoje ele está num momento muito interessante. Tá? Então, a gente está num momento de, vamos dizer assim, inflexão. Né? Hoje, vamos ter mais de 25 milhões de investimentos no Parque Tecnológico, desde a requalificação. Investimento da própria iniciativa privada ou do governo também? Não, a gente tem, vão ser investimentos do governo, tá?
e também da FINEP, uma captação que foi feita juntamente com a FINEP e também com a contrapartida da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Inclusive, eu sou da área de inovação, né? Eu sempre atuei há mais de 15 anos com inovação e eu fico muito feliz com o posicionamento hoje do secretário, né, o André Juazeiro, como ele olha a inovação, né? Tem uma visão muito aberta e também uma visão levando a inovação para a educação. A gestão do Parque Tecnológico é do governo do estado? Não. A gestão do Parque Tecnológico hoje é da EPTEC, né? Então eu sou diretor executivo da EPTEC. O equipamento, que é o edifício, ele sim, ele é vinculado ao governo do estado, que é a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Mas a gestão, ela é totalmente, vamos dizer assim, privada, né? Pela Associação das Empresas do Parque Tecnológico. Perfeito. Esses recursos que vão ser injetados, por exemplo, uma iniciativa da própria AEPTEC, então? A EPTEC, ela trabalhou com a captação junto com a FINEP. Então, é um recurso da FINEP, né, que é de fomento, tá? E a Secretaria de Ciência e Tecnologia também aportou uma contrapartida, tá? Para que a gente pegue esse recurso e faça investimentos no Parque Tecnológico, que são novos equipamentos, tá? Já a requalificação do Parque Tecnológico já é um recurso do governo, da Secretaria. Dê um exemplo, uma ideia de o que acontece hoje lá no Parque Tecnológico. Que inovações, por exemplo, já podem ser destacadas como feitos desse parque? Perfeito. Primeiro eu vou pegar esse gancho, eu vou falar um pouco dos equipamentos que a gente tem no Parque Tecnológico, tá? Que a gente vai permear em cima de algumas empresas hoje. Então, o parque, nós temos o Living Lab, que é um laboratório vivo. O que seria esse laboratório? É como se fosse um grande estúdio. Living Lab. Living Lab, que é o laboratório vivo, nosso glosário lá que a gente brincou. Então, é como se fosse um estúdio onde as empresas residentes do Parque Tecnológico, certo, vão colocar suas soluções para demonstração, tá? Então, por exemplo, bora dizer que um prefeito está na cidade queira colocar uma solução de telegestão de iluminação, tá? Telegestão de iluminação nada mais é do que controlar o fluxo luminoso da luminária, né, de acordo com o nascer e o pôr do sol, para que tenha uma economicidade de energia, né? Perfeito. Então, ele vai lá, olha essa solução, acha interessante, conversa com o Parque Tecnológico para entender como entra em contato com essa empresa. Então, essa é uma solução. Uma outra que eu acho bem legal, né, que é uma solução para otimizar a questão dos pedágios. Então, basicamente, como se fosse uma tag no carro, tá? E aí a gente passa pelo pedágio. Basicamente, existe uma estrutura que pega o carro passando, a tag já sinaliza, você tem recurso na tag e vai. Se você não tiver recurso na tag, você vai receber com certeza uma notificação, tá? Inclusive, isso já é muito comum em outras partes do mundo. Então, essa é uma outra solução lá do parque também que está inserida nesse Living Lab. Como também um carregador de carro elétrico, como um equipamento que ajuda ao posto, por exemplo, que quiser abrir um ponto de carregador de carro elétrico, cobrar por essa energia que está sendo colocada no carro. Então, se eu fosse falar aqui de todas as soluções que tem lá, de como está, vamos dizer assim, ajudando ou vão ajudar porque vão, porque estão em desenvolvimento, eu acho que a gente fica aqui a tarde toda falando de cada solução. É um espaço, é um parque que ainda tem potencial para abrigar, para receber muitas outras empresas. Com certeza. É um dos papéis da AEPTEC no sentido de estimular, por exemplo, startups, pequenas empresas de tecnologia para poder atuar nessa área? Com certeza, é o papel fundamental, né? Eu brinco que sem um parque tecnológico, por exemplo, né, as empresas, Jefferson, elas iriam ter muita dificuldade em uma aproximação, por exemplo, com uma grande empresa do polo petroquímico, né? Porque como é que ela iria chegar lá, né? O parque tecnológico, como a gente falou no início, ele é um grande catalisador, tá? Ele ajuda muito. Então, ele derruba muro e constrói ponte. Esse é um grande papel que o parque faz para as pequenas empresas. O parque, bem lembrado você colocar isso, um outro equipamento nosso é a IT Incubadora. Tá? Então, o que é isso? Basicamente, uma empresa que está na ideia ainda. Poxa, eu quero fazer uma solução para monitorar o consumo de energia das câmeras, por exemplo. Então, ela está com essa ideia. Então, ela levanta essa ideia para a incubadora analisa através de um edital, e aí trabalha o crescimento dela, como se fosse uma turma. Inclusive, a gente teve graduação de uma turma, acho que foram 6 startups que foram graduadas na semana passada. Tá?
Então, foi uma boa entrega que o parque teve. E essas startups, por exemplo, você consegue perceber o crescimento e a felicidade do empreendedor, sabe? Então, isso é gratificante para todos que são envolvidos, tá? Tanto no parque, como na comunidade, como na arte, que é a incubadora. Por mais que a gente esteja nessa era tecnológica, rodeado aí de novas tecnologias a todo instante, com um parque tecnológico com potencial de crescimento e tudo mais, quais são os desafios, as dificuldades desse setor inovação, tecnologia hoje aqui na Bahia? Olha, um grande desafio que eu vejo é você saber que existe essa inovação, tá? Porque assim, muitas vezes a empresa não sabe que você tem uma inovação dentro da Bahia, né? Às vezes... Ou seja, difundir isso que está sendo produzido, conquistado no próprio exatamente, parque. que é um grande papel do parque, né? Então a gente fez um investimento bem interessante também no âmbito de comunicação. Então o parque tem trabalhado profundamente a comunicação, para que as pessoas, né, você, por exemplo, o amigo da câmera, ele consiga saber, poxa, naquele parque, o que é que o parque faz? Pô, o parque faz isso. Mas por que não tem essa divulgação do que acontece lá? Não, está tendo agora. com certeza, está sim. tendo agora. O que eu quero dizer é que é um desafio, Sim, não sim. não só para o parque tecnológico, para as empresas de inovação. Fazer com que essa informação chegue a quem Exatamente. precisa receber essa Exato. informação. Esse não? é um desafio. Agora, e do Muitas ponto de vezes, vista do desenvolvimento da tecnologia, também é desafiador? Ou seja, existem condições favoráveis para isso hoje aqui no Estado? Apoio, incentivo? com certeza. Um outro spoiler aí também, já para 2025, o parque vai ter um escritório de projetos para ajudar o fomento, tá? O estímulo À inovação. à inovação. Então, esse, vamos dizer assim, é um dos grandes pontos para 2025, sabe, Jefferson? Porque, por exemplo, o empreendedor ele tem uma ideia, certo? A ideia funciona, tem entrega, mas como é que a gente vai buscar esse recurso, né? Fomento. Essas linhas de recursos que ajudam ao empreendedor a, vamos dizer assim, investir em inovação, tá? Então, a gente tem diversos tipos de linhas que o empreendedor não sabia. Eu, há 10 anos atrás, não sabia, por exemplo. Parcerias público-privadas, é o caso? Parcerias público-privadas. É um outro ponto interessante, porque às vezes até os municípios não sabem como contratar inovação. Tá? Então, hoje existem, vamos dizer assim, diversos programas, certo, que ajudam os municípios a entenderem como contratar inovação. Então, recentemente, o próprio parque fez um evento mostrando dos caminhos para os municípios entenderem como contratar inovação. Tá? Então, esse é um desafio também, bem colocado por você, Jefferson. Então, esse é um desafio também que é do outro lado da mesa. Só que o parque, como seu papel, também está mostrando, poxa, mas para você contratar inovação, existe esse caminho também, né? Então, é um papel que a gente fez. Bem lembrado, foi recente isso. Em tempos também de sustentabilidade, como é que o parque se adequa a essa necessidade de práticas sustentáveis no próprio desenvolvimento das tecnologias, da inovação, Rafael? Maravilha. Primeiro, o parque hoje ele é muito bem posicionado em relação às práticas sustentáveis, tá? Desde o consumo de água, tá? Nas descargas, desde na parte também de iluminação, placas solares. Então, hoje o parque, na verdade, ele já nasceu assim, tá? E hoje ele está fortalecendo esta visão. Em relação às empresas, tá? Obviamente, lá no parque a gente tem diversos tipos de empresa, tá? A gente tem desde um white label para a parte de banco. O que é um white label, por exemplo, é onde você pega um site, pode botar a sua marca e atuar na base de dados do site, por exemplo. A gente tem isso, que ajuda a vida do cidadão a criar uma empresa rapidamente, por exemplo, né, que tem todo o mecanismo. Como também a gente hoje tem empresas que fazem, vamos dizer assim, uma redução do consumo energético, como eu falei, do âmbito da iluminação, Sim. tá? Ou então a parte de menos consumo de papel, né? Papel zero, por assim dizer. Então, dentro do parque a gente tem diversos níveis ou diversas escalas de empresas, como elas impactam positivamente na sustentabilidade. Então, tem de tudo lá dentro. Como é que você avalia hoje o que vem sendo feito
no que se refere à educação, capacitação tecnológica na Bahia, para que a gente tenha mão de obra qualificada. Afinal de contas, um parque tecnológico espera-se que haja mão de obra qualificada e cada vez mais qualificada. Mas essa resposta a gente vai ter daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, a gente volta com essa conversa aqui com o Rafael Guedes, que é o diretor executivo da AEPTEC Bahia, Associação das Empresas do Parque Tecnológico da Bahia. A gente volta já. Já estamos de volta. Rafael Guedes, diretor executivo da AEPTEC Bahia, Associação das Empresas do Parque Tecnológico da Bahia. Eu deixei suspenso no ar aí um questionamento sobre fomento à educação, à capacitação tecnológica. Imagino eu que não seja tão fácil achar mão de obra qualificada nessa área ali na esquina. Você tem que formar essa Exato. mão de obra. Tem havido isso aqui na Bahia? A gente está formando um novo contingente de especialistas em inovação, tecnologia, Rafael? Boa pergunta. Não só na Bahia, mas esse é um desafio do Brasil, certo? A capacitação da mão de obra, tá? Focada em inovação. E o Estado da Bahia hoje, inclusive, está com um trabalho bem interessante, Jefferson. A Secretaria de Ciência e Tecnologia, juntamente com a Secretaria de Educação, está levando a inovação para o ensino médio. Para as Tá? escolas. Para as escolas exatamente. do ensino médio. E tudo a ver, não? Tudo a ver. Tudo a ver, porque se você começa logo esse tipo de incentivo de educação, você vai ter... Exato. E, inclusive, eu entendendo esse projeto, conversando um pouco, né, até na graduação que eu conversei contigo, conversando com o secretário André Juazeiro, eu vi o papel fundamental de você levar uma incubação e uma aceleração para dentro das escolas, do ensino médio inicialmente, né? Então, às vezes, a gente não precisa olhar para fora. Às vezes, dentro, a gente tem uma solução. Então, Mas você acha que hoje a Bahia já oferece essa mão de obra de uma forma que satisfaça a demanda do mercado tecnológico de inovação que já existe hoje? a demanda de inovação ela é crescente, certo? E cada vez mais vai ser. Se a demanda de inovação não for crescente, não é inovação. Tem uma coisa errada. Começa a partir daí. Então, se ela é crescente, obviamente é necessário a gente fortalecer e trabalhar a mão de obra. Tá? É um papel do Parque Tecnológico também. Por exemplo, a gente há alguns minutos atrás, a gente conversou sobre os investimentos que o parque vai fazer em 2025. Sim. Na verdade, já começaram, tá? Como eu comentei, né? Então, hoje a gente uma grande monta de investimento na requalificação do Parque Tecnológico. Eu até convido a gente abrir o ano, talvez, em um bate-papo lá dentro do Parque Tecnológico, Jefferson, para você também conhecer. Vai ficar muito bacana o parque. E, além disso, um outro investimento, que foi uma captação juntamente com a FINEP, que é esse que eu vou pegar esse gancho seu, para, além de um centro integrado de biotecnologia, que a gente vai ter no Parque Tecnológico, certo? Vai ser uma construção que a gente vai fazer no terreno na frente. Então, vai ser focada realmente na biotecnologia, tá? Vamos ter investimentos no espaço maker. O que é o espaço maker? Economia colaborativa, tá? Audiovisual, games, impressora 3D, tá? E ali dentro, sim, vamos trabalhar possibilidades de cursos. Por exemplo, inovação, gamer, tá? É difícil achar mão de obra. Aliás, vamos trabalhar lá dentro isso. Essa área de games está em ascensão total, inclusive aqui na Bahia, não? Com certeza. Já há empresas que desenvolvem jogos eletrônicos, games e por aí vai, não? Sim, tem, sim. Inclusive no parque tem uma. Exato. No Parque Tecnológico tem uma. E uma das áreas que a gente vai estar focando muito, né, ano que vem, é a parte da economia colaborativa, né? A parte do, vamos dizer assim, o espaço maker, né? Que é focado em economia criativa, que no final do dia é economia colaborativa. Então, dentro disso, a gente vai trabalhar a mão de obra também. Porque é importante, é como eu te falei, a inovação é uma constante. Se ela caminha sempre constante, se o trabalho da educação também não seguir, não vai dar certo. Por isso que esse projeto, né, junto à Secretaria de Ciência e Tecnologia e a Secretaria de Educação, dentro do ensino médio, é excepcional. Porque, voltando, dentro do ensino médio, eu estava vendo algumas publicações, postagens, eu não sabia, né? Temos empreendedores lá dentro,
temos desenvolvedores de apps, tá? Temos gênios ali criando patentes, ideias, né? Então, levar a incubação e a aceleração para dentro do ensino médio, olhando para frente, é o que há. Porque, além de você criar o empreendedor, além de você ajudar a ele ser criado, tá? Vai ter também o trabalho da mão de obra, porque a gente não faz nada sozinho. São Então, sementes que você exato. estão plantando. Às vezes, do lado, você tem um colega seu que vai ser um programador e é seu colega de escola. Então, esse trabalho fomenta isso. Então, é um trabalho excepcional que a Secretaria de Ciência e Tecnologia está fazendo junto com a Secretaria de Educação e que o parque vai estar muito focado nisso, ajudando muito em cima do espaço maker. A gente está falando do Parque Tecnológico da Bahia, obviamente com foco muito aqui no estado, com tecnologias, inovações que muitas empresas locais poderão tirar proveito, mas hoje está todo mundo com os tentáculos espalhados mundo afora. O que existe de perspectiva para a internacionalização das empresas do Parque Tecnológico da Bahia, ou no sentido de atrair investimentos estrangeiros para, enfim, aumentar esse potencial do espaço? Perfeito. 2025 também, a gente vai olhar também muito para a interiorização, é muito importante, tá? Até porque o parque é um instrumento do programa Bahia Mais Inovadora. Tá? Então, hoje, a gente tem, não me recordo o número exatamente, acho que são 26 espaços colaborar espalhados pelo interior. Então, a gente precisa muito ter o interior junto com a gente, porque Antes tem muita mesmo inovação de querer lá. internacionalizar as empresas, então? Em paralelo. A gente dá para trabalhar isso em paralelo. O que eu quero colocar é que a gente não vai deixar o interior fora. É muita coisa que tem lá dentro também. Tá? E quando você fala contemplar o interior, é criar também, digamos, semelhantes parques tecnológicos, parques semelhantes a esse que já existe hoje? Outro spoiler, há previsão, certo? Você já soltou vários spoilers aqui, está sendo ótimo. Viu? Exato. Há previsão, né, de novos instrumentos, novos parques, tá, focados na área do agro, saúde, mas eu acho que esse é um papo para um outro momento. É para agora mesmo. Para eu estar te colocando isso já está previsto. Não, deixa eu afim. jogar lenha na fogueira. É uma possibilidade a médio prazo? Isso está no seu radar para quando? Isso está caminhando. Então, as conversas estão caminhando em cima disso, porque tem que estar vinculado ao planejamento estratégico. Claro. Né? Então, dentro do planejamento estratégico, um desdobramento, certo? Alguns desdobramentos vão ser esses parques, tá? Focados na área do agro, na área de saúde, na área de segurança. Então, é um caminho realmente que vai ocorrer. Voltando na nossa pergunta da internacionalização. O parque, ano passado, fez diversas parcerias já com parques de Portugal, por exemplo. Então, hoje, bora dizer que você tem uma empresa, tá, dentro do Parque Tecnológico e você vai para o Web Summit, em Lisboa, por exemplo, e lá você quer ficar um mês prospectando ou, enfim, o que você ache mais interessante. O parque tem parceria hoje com DNA Cascais, Lispolis, enfim, alguns parques tecnológicos em Lisboa também. Então, é aquilo que eu te falei. A gente tem que caminhar em paralelo. Né? A gente olha o interior e também estamos olhando o exterior, a internacionalização, no caso. Quando a gente fala de um tema como esse, é um tema maravilhoso, fascinante, tecnologia, inovação. Sim. Agora, tudo isso, penso eu, faz maior sentido quando o público, em geral, tem acesso a essa tecnologia. A gente vive ainda uma realidade de carência de inclusão digital, grande parte da nossa sociedade ainda vulnerável. Que esforço existe hoje da AppTec, por exemplo, no sentido de promover a inclusão digital, de fazer com que essas tecnologias cheguem à sociedade, ao público em geral, especialmente o mais vulnerável? Perfeito. Primeiramente, a gente buscar o fomento também disso. Tá? Então, empresas que possam difundir a tecnologia, por exemplo, para o interior. Tá? Então, bora pensar aqui na última milha de internet. Tá? Então, a AppTec busca uma constância disso. Vamos lá no agro. Então, a gente sabe que uma dificuldade hoje no agro, naquela região, por exemplo, é a conectividade. Uhum. Então, a AppTec busca uma empresa, busca uma possibilidade de fomento para fazer um projeto que a gente chama de POC, né, que é uma prova de conceito naquela região. Então, quando a gente leva essa prova de conceito para aquela região,
automaticamente a gente estaria levando a conectividade, tá? E algumas soluções para lá. Vamos dar um exemplo aqui de um projeto que a gente estudou, uma praça inteligente. Então, levar para aquela região a questão de precipitação pluviométrica, a questão da qualidade do ar também e a inclusão digital, focando na questão da levar a conectividade. Porque hoje é dado realmente que celular, hoje todo mundo tem, certo? Que tem acesso. Agora, a questão da internet, que aí realmente, Jefferson, é um Ainda gargalo. precisa avançar, né? Ainda Exato. É um gargalo. Só que, um exemplo, o próprio governo do estado hoje tem esse programa que já está ajudando bastante também. Então, uma coisa que eu acho bacana, sabe? A Secretaria de Ciência e Tecnologia está de mãos dadas com o parque. Então, por exemplo, se a gente pensa em algo, poxa, vamos levar um projeto de levar a internet para aquela região, por exemplo. A Secretaria de Ciência e Tecnologia já está trabalhando nisso, já está levando a internet para lá. Então, a gente só chega, por exemplo, quando eu falo a gente, alguma empresa vinculada, a EPTEC, etc., tá? Quer levar alguma solução para lá, poxa, já tem tecnologia. Independentemente, TIM, Claro, Vivo, enfim, anyway. Então, isso é bacana, a gente ter do lado uma secretaria que tem a mesma visão de futuro, né? Porque não adianta um remar para o sul, outro remar para o norte. Você usou a expressão logo no início do nosso papo de smart cities, que são as cidades chamadas cidades inteligentes, que muita gente até pode fazer confusão. Que cidade inteligente é essa? Na verdade, é o quê? É um espaço físico onde muitas pessoas convivem e que você tem a tecnologia facilitando exatamente esse convívio, facilitando a locomoção, enfim, a vida dessas pessoas. Essas inovações, essas tecnologias sendo desenvolvidas no parque daqui da Bahia, elas focam mais nesse sentido mesmo, não? De contribuir para que as cidades se tornem mais inteligentes ou não necessariamente? Não, não necessariamente. O parque, ele tem, vamos dizer assim, alguns nortes principais, né? Então, a gente tem a parte de biotecnologia, tá? Que é essa que eu até comentei em relação que a gente vai construir agora o Centro Integrado de Biotecnologia. Temos de economia criativa, que conversa com o Espaço Maker, tá? Que é uma também que a gente vai estar já trabalhando nisso já ano que vem. Temos o Living Lab, que também é dentro do âmbito de Smart City, que eu vou falar um pouco sobre esse conceito. Temos o coworking, importante falar disso. O coworking, por exemplo, é um caminho de qualquer empresa poder entrar no parque, poder compartilhar participar. Espaços, isso, não? Isso, porque o futuro é colaborativo. Tá exemplo, aplicativos de carro que tem aí, né? Então, o futuro é colaborativo. Então, o nosso coworking, inclusive, está um crescimento absurdo. Então, se você comparar o ano passado com esse ano, um crescimento substancial de número de empresas que a gente está girando lá dentro do coworking, sabe? O que a gente avançou para, por exemplo, tornar Salvador uma cidade inteligente? Maravilha. Primeiro, o conceito de cidade inteligente, né, que eu lembrei que você me perguntou. Cidade inteligente nada mais é, Jefferson, de uma sinergia quase que perfeita, tá, entre o cidadão, o equipamento público e o munícipe, certo? Quase que perfeita, nada é perfeito. Começa a partir daí. Aí a gente tem soluções que facilitam, tá? Por exemplo, a gente vai pegar um ônibus, por exemplo, a gente pode pegar o aplicativo e ver se aquela linha vai passar agora ou daqui a 45 minutos naquele ponto. Então, isso facilita a vida, correto? Então, é uma solução de Smart City ou cidade inteligente. A questão da telegestão de iluminação pública, por exemplo, Também que hoje é muito difundida, Salvador já tem isso instalado em diversas avenidas, que geram hoje economias de 17% a 22%, tá? Na iluminação, ou seja, reduzindo o fluxo luminoso. Tá? Então, assim, Salvador tem algumas iniciativas já voltadas a isso, né? Em relação à Smart City. Quadros de iluminação inteligente também, ou seja, se cai a entrada de energia naquele quadro e, por exemplo, aquela avenida se apaga, hoje o diretor de iluminação recebe automaticamente isso e consegue fazer uma intervenção, por exemplo. Os prédios públicos também, Jefferson. Então, os prédios públicos a gente consegue monitorar também o consumo e falar, poxa, por que no final de semana está com o consumo triplicado? O que está acontecendo? Deixou o ar-condicionado ligado. Isso acontece muito, acredite. Então, sinaliza, aí o pessoal da Honda, por exemplo, vai e desliga. A economia de 31% em um prédio específico daqui de Salvador, já foi contemplado isso. Eu sei que você já antecipou alguns spoilers para 2025, por exemplo, mas até para a gente encerrar, Rafael,
Que planos, metas a EPTEC tem para os próximos anos e como é que ela pretende posicionar o Parque Tecnológico da Bahia no cenário nacional e internacional? Perfeita pergunta. O parque, a gente vai focar muito, como eu te falei, na educação, como catalisadora da inovação. Tá? Então, isso vai ser o foco que a gente vai fazer junto com a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Tá? Em relação ao futuro de investimento também lá. Então, a gente vai ter o prédio de TIC, tá? Tecnologia da informação. Ou de spoiler, você começa a falar, não dá certo, viu? Então, é uma coisa muito bacana. Então, que tem aí várias frentes aí sendo tem de TIC. colocadas em prática aí, né? A de biotecnologia vocês vão começar a ver já ano que vem. O Espaço Maker também, que vai ser bem interessante, que a gente vai poder trabalhar, inclusive, a inclusão digital. Olha, mas é muito legal saber disso tudo, porque tecnologia veio para ficar, a gente está num momento de efervescência, Sim. não nesse setor, e saber que a Bahia tem um espaço, tem empresas incubadoras, residentes, seja como for, mas atuando nessa área, e com foco exatamente na melhoria, seja da nossa economia ou da própria vida das pessoas, é muito bom. Então, eu agradeço pelos spoilers. Sim. E desejo sucesso aí na gestão da EPTEC, enfim, do Parque Tecnológico aí, que seja cada vez mais promissor. Agradeço pela sua disponibilidade. Jefferson. E se não fosse a tecnologia, a gente não estaria aqui agora. Né? Então, Exatamente. Isso é um ponto fundamental. E bora junto aí com uma Bahia mais inovadora, né? Juntamente com o Parque Tecnológico. É isso aí, que essa virada de chave seja cada vez mais eficaz, não? E promissora para todos nós. Já começou. Rafael, muito obrigado mais uma vez. Abraço para você. E muito obrigado a você também, claro, que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Tchau, tchau.